O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kicis aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feita. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Como disse outro parlamentar aqui, os países que adotaram o isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. Então, essa é uma realidade. Agora, a segunda onda, que eu sempre falei, há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa, é a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima, até porque cada 1% a mais no número de empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive e não, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Fiz a minha parte desde o começo e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos, né, ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a Major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste, é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí. Tá, um comerciante sendo preso, como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e algemada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltima, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas. Bom, o detalhe é o seguinte, é claro que a resposta vem em seguida. O governador João Dória, em entrevista coletiva, acabou respondendo ao presidente Jair Bolsonaro. Eu não ouvi nem essa fala de manhã, eu ouvi, porque quando eu botei o fone para fazer a rádio, o Bolsonaro já tinha acabado de falar e nem ouvi o que o Dória acabou falando. Ele me mandou um trecho do que ele falou, mas não deu tempo de abrir. Vamos ver o que o governador de São Paulo respondeu ao senhor presidente da República. Pois não, vamos ver. Também me dirigir ao presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que hoje pela manhã, numa entrevista coletiva junto ao Planalto, citou a mim e ao prefeito Bruno Covas nominalmente. E antes de me referir a essa citação, eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu: quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros,
os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus. O coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho, o coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5 mil famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados, e em praticamente todos, nenhum parente pôde acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com essa política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente, diante de mais de 5 mil mortos, o senhor continua afirmando que o país está vivendo uma pandemia de uma gripezinha, de um resfriadozinho? Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Mboi-Mirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha, o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país, com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos, e com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. E por fim, presidente Bolsonaro, o senhor que gosta de tratar tudo como números e acha que a vida é um número, eu felizmente, como brasileiro, como cidadão, como governador, mas sobretudo como ser humano, eu não acho que vida é número. Nem os meus filhos são tratados por número. Os meus filhos, presidente Jair Bolsonaro, são tratados pelo nome, com carinho, com amor e com afeto. O mesmo carinho que eu dedico na minha função, trabalhando de graça como governador, ao lado do prefeito Bruno Covas, ao lado de dezenas, centenas, milhares de pessoas que em São Paulo e no Brasil estão trabalhando para salvar vidas.
A vida, presidente Bolsonaro, não é um número, é sentimento. E eu espero que o senhor ainda possa resgatar o seu sentimento para ter um olhar de compaixão pelo seu país e pelos brasileiros. Olha, eu espero, sinceramente, que essas brigas políticas está parecendo corrida presidencial, está parecendo disputa política. Tanto na fala do Bolsonaro quanto na fala do Dória, não tem nenhuma fala a respeito de solucionar problemas que nós estamos vivendo no Brasil, na parte sanitária, na parte da saúde e nem na parte da economia. Porque eu concordo também, do mesmo jeito que o vírus mata, o vírus da fome mata muito mais no Brasil, há muito mais tempo do que está matando o coronavírus, até pelo pouco tempo que nós tivemos aí dessa pandemia de um vírus assassino e avassalador. O que adianta ficar o presidente brigando com o governador e, de repente, as soluções que as pessoas querem? Cadê o dinheiro da Caixa? Onde é que está o dinheiro da Caixa? Onde é que está o dinheiro do Banco do Brasil? A solução? E até que ponto também o Dória vai manter a cidade fechada pra caramba se, de repente, as pessoas estão morrendo de fome? Mas falou durante a entrevista coletiva sobre outros assuntos, mas é claro que o foco principal, o Bolsonaro também falou sobre outras coisas lá. Foi em cima da Bolsonaro de ontem, que foi uma frase que, me perdoe, você que ouviu aí o Dória dizer que, olha, o senhor não tem preocupação com as mortes do Brasil e tal. Eu ouvi essa frase, não sei o que saiu no Globo, não sei o que saiu no Jornal Nacional, não sei o que saiu na Folha de São Paulo, não sei o que saiu em lugar nenhum. Eu duvido que o presidente da República tenha dito essa frase, não estou tomando partido aqui não, porque eu estava ouvindo no rádio isso aí. Eu duvido que o presidente da República tenha dito essa frase como se não tivesse sentimento que morreram 500 pessoas no Brasil. Como se ele não tivesse sensibilidade que morreram 500 pessoas no Brasil. Duvido que ele tenha dito. Ele estava tão de guarda aberta ontem com a imprensa que ele chegou até a falar no meio da entrevista o seguinte. Sabe o que ele falou no meio da entrevista? Ele falou assim, eu até estou gostando de vocês da imprensa hoje. Quando uma pessoa perguntou para o Bolsonaro sobre as mortes, um repórter, eu não sei quem me perguntou, mas o Bolsonaro respondeu. Aqui nós estamos perdendo de tempo da briga do Bolsonaro com o governador de São Paulo. A gente está discutindo aqui coisa que não leva a lado nenhum. A gente não leva a lado nenhum. Essa discussão não leva a lado nenhum. E não adianta toda hora o Bolsonaro ficar metendo pau na Globo, ou na Folha de São Paulo, ou quem quer que seja, porque o Bolsonaro disse que a Folha de São Paulo são órgãos de imprensa inimigos. Nunca que o inimigo seja legal com você. Evidente que não. É por isso até que eu acho que essa entrevista na é uma coisa desnecessária e absurda. Porque o presidente acaba falando pra caramba. E aí, falando pra caramba, o cara pega uma frase, pinça e põe lá do jeito que ele quer. Você entendeu? Eu não acho, sinceramente, pelo que eu ouvi, que o presidente tenha sido insensível a 500 mortes. Eu acho que ele não foi insensível a 500 mortes. Mas se colocado de determinada maneira, parece que é. Entre tudo isso, o que mais me interessa é que eles não disseram nada de prático para frente. Um é o político mais importante do Brasil, porque é o presidente da República. Outro é o governador do estado mais rico do Brasil. E o foco das atenções foi a briga dos dois hoje, e não o coronavírus. E não quando é que o Dória abre a economia, que ele vai abrir a economia, porque tem gente matando cachorro a grito aqui na maior cidade do país. Como também não acho que porque o Dória fechou, morreu mais gente em São Paulo. Isso também é brincadeira.
Porque o negócio é o seguinte, se o contágio é por pessoas, é claro que se não tem gente andando na rua, pode morrer de fome, mas não vai facilitar o contágio. Só vai dificultar o contágio. Agora, o que adianta esses dois brigando, o presidente da República com o governador do estado de São Paulo e o povo? Onde é que fica no meio disso? Né? Esse aqui devia estar falando sobre o governador de São Paulo devia estar falando sobre a economia. Olha, eu estou pretendendo dar uma esperança de que possa ser aberto isso, aquilo outro. E o presidente da República devia estar falando, hoje eu vou empossar o ministro da Justiça à tarde, porque isso foi de manhã. Hoje eu vou dar posse ao novo representante da AGU, não é verdade? Que aconteceu agora há pouco. No meio dessa entrevista aconteceu do ministro Alexandre aceitar um pedido do partido do Ciro, não é? E impedir a posse do superintendente da Polícia Federal. O Bolsonaro falou sobre isso agora, eu vou falar com o Valteno daqui a pouco. Mas podia ter falado sobre isso. Essa entrevista da grade aí devia acabar. Devia acabar, porque isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Nem o presidente pode se expor desse jeito aí. E nem a imprensa deve lá toda hora ficar levando porrada do presidente e ouvindo o presidente falar e às vezes insuflando o presidente para falar. Essa entrevista é uma coisa, vamos me desculpar, mas é uma coisa ridícula esse tipo de entrevista aí. Você entendeu? Entrevista da grade, isso aí não devia acontecer. Vocês têm que discutir o que é que vocês vão fazer com o Brasil. O Bolsonaro como presidente da República, o Dória como governador do estado de São Paulo, cada um resolvendo questões sanitárias. É claro que nós estamos diante de um problema gravíssimo do mundo. Tem 3 milhões de infectados. Né? Quantos morreram até agora, o Kleber? Tem que estar com os números tudo na mão. Quantos morreram até agora? Aqui, ó. Não. No mundo, são 3 milhões de infectados, 57 mil, acho que mais nos Estados Unidos, acho que 160 mil. Quando o mundo inteiro, quantos morreram até agora? 219 mil morreram no mundo. Esse aqui está certo, não é uma gripezinha, claro que não é, senão o mundo não estaria parado, a Alemanha não teria anunciado uma queda no PIB de 6,6%, a Alemanha. Os Estados Unidos não teriam 30 milhões de desempregados, a França não teria 10 milhões de desempregados, nem tanta gente morta assim. Então, por que não vai tentar resolver essa situação? Olha, eu vou abrir isso, aquilo outro, ao invés de ficar brigando e respondendo para o presidente da República que vai lá e fala assim, porque o Dória é responsável pelas mortes de São Paulo e tal. Por que vocês não pensam mais no Brasil e menos em discussão política, hein? Será que dá para fazer isso? Será que é possível fazer isso ou não? Porque se vocês levarem só para discussão política todo dia, o povo brasileiro é que vai se ferrar. Aí vai morrer gente pra caramba de Covid e vai morrer mais gente ainda de fome. Vocês têm que arrumar a solução, falar menos e agir mais. Esse negócio de entrevista coletiva todo dia, pra que entrevista coletiva todo dia? Esse negócio de entrevista de grade todo dia, pra que entrevista de grade? Resolva o problema do país. Os políticos brasileiros têm que colocar na cabeça e no coração que eles têm que pensar numa coisa chamada povo, que dificilmente eles pensam. Como eu, sinceramente, achei, não adianta tentar mudar o meu ponto de vista, porque eu tenho o meu ponto de vista. Datena, você é bolsonarista? Não sou bolsonarista, não sou dorista, não sou centrista, não sou nada. Eu sou pela Constituinte e pelo povo brasileiro. Que fique bem claro isso. Mas eu não acho que o presidente da República ontem, eu ouvi a frase, tenha sido insensível a quase 500 mortes. Ninguém é. E o Bolsonaro não seria insensível. Entendeu? E também não acho que o Dória é responsável por esse número de mortes que tem aqui em São Paulo. A não ser que as acusações do Bolsonaro de que o Dória está mentindo sobre os números, e se quiser, qualquer um dos dois pode entrar aqui agora, pode ligar aí para a nossa produção, qualquer um dos dois pode entrar aqui agora e falar. Porque ele acusa o Dória de falsear os números aqui de São Paulo, de mentir sobre os números de São Paulo. Mas, tirando isso, como é que o Dória vai ser responsável pelo contágio? Se ele prendeu todo mundo, está todo mundo dentro de casa.
Quer dizer, estava, porque as pessoas estão saindo da rua. Só mostrar as imagens aí. Você entendeu? Mas eu fico me perguntando, o que leva essa discussão política? O que leva? E a fala inteira do Jair Bolsonaro, que ele, não deram a minha fala inteira, é essa daí. Vamos ouvir. E daí? Lá quer que eu sou o ministro que apresenta. Cita os números. O ministro que apresenta. Cita os números. Ele pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Mortes, vão haver, ninguém nunca negou que haveriam mortes. Agora a segunda onda, tá, que vem fruto do desemprego. Certo? Que a gente não sabe ainda, mas já está na casa de milhões de empregos formais. Estamos trabalhando como trabalhamos hoje, como fizemos a questão dos R$600, que custou para o povo aqui que paga imposto. A gente esperava mais ou menos 30 milhões, passou de 40 milhões, número de pessoas. Bom, enfim, tá aí, né? O Bolsonaro queria ouvir a frase inteira do contexto é essa daí. E eu não acho que ele tenha passado batido em termos de que pessoas do Brasil ele de parar aquela pergunta, ele estava desarmado, é o termo exato. É porque logo depois ele fala, você sabe que eu estou gostando, estava com ele falando, um monte de deputado falando, um monte de gente falando, foi um caos. Mas ontem ele estava desarmado. Eu duvido que ele tenha sido insensível à morte de 500 pessoas. O Brasil ganha com isso. Os caras que estão para receber R$600, muitos ainda não receberam. Não sei se foi... Entendeu? Você acha que isso é quarentena? Isso não é quarentena nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Não vai adiantar ficar politizando essa conversa desse coronavírus, porque a coisa é grave, de uma forma sanitária é grave, de uma forma de saúde é grave. A gente está enfrentando isso que a gente não conhece e de uma forma econômica é gravíssima pra caramba. Você já pensou em ouvir falar que a economia chinesa, que é a segunda do mundo, só perde para os Estados Unidos e dentro do regime fechado, os caras já estão anunciando queda em crescimento, queda em produtos. Alguém agências econômicas estão vivendo uma situação de crise terrível, com tanta gente desempregada, com tanta gente morrendo e desempregada. Do ano morreram durante a recessão da nossa história. Então que vocês tentem resolver a situação do Brasil e parem com essas brigas, porque isso não leva para lado nenhum. Você entendeu? O Valteno, parece que o Bolsonaro não decidiu, já é 5 horas da tarde. Glorioso, eu não sei se foi sido empossado, não pode ter sido ele, mas a AGU, a Advocacia Geral da União, não vai recorrer
da decisão do ministro Alexandre, que, através de liminar, proibiu a posse do Ramagem. É isso mesmo? Um grande abraço aí em Brasília, que imbróglio, hein? Trabalhar em Pandemônio. Pandemônio. Olha só, acabaram de sair os novos números da Atena aqui do Ministério da Saúde. Ô, Valteno, você já vem com notícia ruim, ô Valteno. Ô, Valteno, deixa a notícia ruim para depois, ô Valteno. Fala do Ramagem primeiro. Ô, Valteno, já vem você com notícia ruim? Mas que coisa, você é da assessoria do Ministério da Saúde? Você é assessor do homem lá que parece o Mick Jagger? Pô, eu tô te perguntando uma coisa. Bora, então. Tô te perguntando uma coisa, você tá respondendo outra, Valteno. Apitou aqui, ó. Apitou aí, se tu que apita aqui. aí, eu boto aqui. Rapaz, eu quebrava esse telefone aqui. Vamos lá. A AGU então, não vai recorrer da decisão do ministro de suspender de forma liminar a posse do Ramagem. Significa o que isso, Valteno? Fala o brasilianês pra gente aí. Bom, com a decisão de não recorrer, fica valendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o Alexandre Ramagem não pode realmente assumir a direção da Polícia Federal. Quem vai ficar no lugar dele, interinamente, é o delegado Disney Rossetti, que é o segundo na hierarquia da Polícia Federal, número 2 do Moro, e o doutor Disney foi superintendente da Polícia Federal. É um delegado extremamente respeitado, mas ninguém acredita que ele será mantido no cargo por muito tempo. Então, aí você me pergunta, o Bolsonaro fez o discurso agora há pouco falando que mais tarde vai realizar o sonho de levar o Ramagem para lá. Mas como, se a própria AGU não vai recorrer? De que forma que o Ramagem poderia ir para a Polícia Federal? Ele próprio recorreria ao Supremo? Porque se a AGU não recorrer, fica valendo a decisão do Alexandre de Moraes. De mais tarde é um dia, não é? Isso não significa, olha, eu tenho o sonho de levar o Ramagem, talvez um dia eu leve. Mas pode, eu falei com o Ciro hoje de manhã, que meteu o pau, aliás, em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Ele meteu o pau na direita, na esquerda, no centro, ele só não meteu o pau nele mesmo, quase que ele chegou a meter o pau nele mesmo. Meteu o pau no Moro, ele arrebentou com o Moro, diz que o Moro é um monstro que tem perspectiva de ser presidente da República, sentou a lenha no Lula, sentou a lenha no Bolsonaro, sentou a lenha em todo mundo. Ele não poupou quase ninguém. Entrevista, se der tempo de rodar, eu rodo hoje ainda, mas é muita política, velho. Eu acho que tem que parar com esse negócio de politizar esse vírus aí e começar a discutir saídas para você combater o raio do vírus e também ver o lado econômico, que é o grande dilema da maior nação do mundo. Os Estados Unidos, eu repito, as manchetes principais colocam em dúvida saúde ou economia, trabalho ou saúde. Porque tem quase 30 milhões de desempregados, se já não passou de 30 milhões de desempregados, eu peço o número para esses caras aqui, vou contratar o Oswald de Souza, nem sei onde está o Oswald de Souza, que eu peço os números aqui, os caras demoram 3 horas para me falar. Já tem que ir com os números todos na mão aí, que eu não sou obrigado a ter tudo na cabeça, não. Então, peguem os números aí. Ô, Valteno, afinal, deve ser nomeado o novo superintendente em quanto tempo esse ministro, esse superintendente? Que o normal seria o ministro da Justiça escolhendo, é isso não? Exatamente, o André Mendonça assumiu agora há pouco o Ministério da Justiça, cabe ao ministro da Justiça, claro, conversando com o presidente da República, mas é um cargo, o diretor da Polícia Federal está subordinado ao ministro da Justiça, que por sua vez está subordinado a isso. Por enquanto, vai ficando o doutor Disney Rossetti na direção-geral da Polícia Federal. Não há prazo para